Vulcabras com uma queda de mais de 28% das cotações desde o início do ano. Será que Vulcabras é uma grande oportunidade nesses preços? Será que vale investir nas ações de Vulcabras? É sobre isso que vamos discutir no vídeo de hoje, onde vou mostrar algumas apresentações da Vulcabras, o que o mercado espera para os resultados da empresa para os próximos anos, meu preço teto e o retorno total esperado no preço da ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente aqui vamos ver o modelo de negócios da Vulcabras, onde ela é uma indústria de calçados e vestuários que hoje possui duas plantas fabris com tecnologia de ponta. Ela possui hoje as maiores marcas no Brasil, como Mizuno, Olímpicos e Under Armour, possui mais de 21 mil pontos de vendas e também tem um moderno centro de pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos. Então, ela vem crescendo principalmente com sua marca própria, que é a Olímpicos, que vem ganhando participação no mercado de ano a ano, principalmente em relação a calçados de corrida. Esse tipo de produto vem ganhando espaço no mercado e também crescendo fortemente as receitas da Vulcabras. Um dos pontos principais em relação à tese da Vulcabras é a forte adesão das pessoas aqui no nosso país em relação a esportes, e principalmente a corrida. Eles destacam que em 2025, 15 milhões de brasileiros praticaram algum tipo de corrida com regularidade. E eles destacam também que a corrida é o quarto maior esporte praticado no Brasil, que em geral, grande parte das receitas da empresa vem da venda de calçados esportivos, ela consiga ter um crescimento bastante acentuado, olhando para o curto prazo. E a Vulcabras destaca que o Brasil é o quarto maior mercado do mundo em relação a consumidores de calçados esportivos. Isso faz com que exista esse diferencial competitivo da Vulcabras em relação a outros pares e também pares internacionais. Uma das principais características positivas aqui da Vulcabras é que ela possui perfis de preços para todos os tipos de consumidores. Podemos ver aqui que eles possuem calçados de R$ 189 reais até R$ 2.499 reais. Todo tipo de consumidor de qualquer tipo de classe social no Brasil consegue ter acesso a esses calçados ou muitas vezes utilizam alguma dessas marcas aqui. É um fator extremamente positivo e eu vejo que grande parte dos produtos também da marca Olímpicos vem crescendo em qualidade. Outro diferencial competitivo da Vulcabras aqui no Brasil, em relação às marcas internacionais, são o prazo de desenvolvimento até a entrega do mercado, onde em geral a Vulcabras leva 4 meses, enquanto os pares internacionais levam 12 meses. Prazo de atendimento, a Vulcabras destaca que ela leva 5 semanas, enquanto os pares internacionais levam 6 meses. Grade de entrega é flexível, com 6 pares ou mais. Os pares internacionais não têm flexibilidade e precisam de 12 pares ou mais para ter essa grade de entrega. O risco de liquidação de estoque muito baixo por conta desse prazo de atendimento e nas marcas internacionais é bastante alto. Eles também possuem uma reposição imediata dos seus estoques, enquanto em geral os pares internacionais levam pelo menos 6 meses para repor esses estoques. Então isso é um diferencial competitivo aqui da marca, que fez com que ela conseguisse esse grande crescimento de receitas e lucratividade nos últimos anos. Provavelmente, se ela mantiver esse diferencial competitivo, isso pode sim acontecer para os próximos anos. Um fator bastante positivo. Quando olhamos para a receita líquida por categoria no primeiro TRI de 2026, observem que 85% da receita vem oriunda da parte de calçados esportivos. Podemos ver que o volume de venda desses calçados continua de forma bastante acentuada quando olhamos aqui para a linha de calçados esportivos. Diante do primeiro TRI de 2025, tiveram um crescimento de volume de vendas em 10%. Então essa linha ainda cresce de forma bastante acentuada, o que vai gerar ainda aumento da lucratividade para os próximos anos da empresa. Então, até quando esse volume vai crescer, não tem como saber. Existe sim forte adesão para a parte de corridas e também grande adesão no brasileiro em relação à prática de esportes. Então, isso deve continuar para os próximos anos e a empresa consegue se beneficiar fortemente disso. E quando olhamos para os números históricos da empresa, observe que desde 2021 ela praticamente dobrou as suas receitas. Em relação ao EBITDA, ela saiu de 327 milhões de EBITDA para 780 no primeiro TRI de 2026 e a margem EBITDA só cresceu nesse período. É um ponto bastante positivo em relação à empresa. Aqui podemos enxergar, ela consegue controlar bastante seus custos e despesas. Então, essa margem vai engordando a cada período. E quando olhamos para o lucro bruto e a margem bruta, também observem o crescimento da margem e do lucro bruto nesse período. E o lucro líquido saiu de 200 milhões em 2021
para 573 em 2025. E se vocês forem abrir o site do Investidor 10, verão lá que está com lucro de mais de 1 bilhão. Mas cuidado que aconteceram efeitos não recorrentes no resultado, por isso que aqui eles colocaram o lucro líquido recorrente e a margem líquida recorrente. Então, o resultado teria crescido uns 8% em relação a 2024. E quando olhamos para a margem líquida da empresa, ela saiu de 10% em 2021 para 15,2% nesse primeiro TRI de 2026. Até o final de 2024, a companhia possuía uma dívida praticamente negativa. Ela nem tinha dívida, só tinha caixa no seu balanço. Em 2025, eles adquiriram uma dívida que fez com que o endividamento subisse para a faixa de 0,9 dívida líquida sobre EBITDA, e eles adquiriram essa dívida para novos projetos de expansão das suas fábricas e também para pagar dividendos extraordinários, principalmente por conta da nova lei que saiu em 2025 em relação à taxação dos dividendos. Então eles fizeram esse movimento, em partes parece um movimento ruim, mas a empresa gera bastante caixa e ela ficou bastante tempo sem pagar um payout elevado, porque ela estava investindo e crescendo de forma acelerada. Dá para passar o pano aqui em relação a esse movimento da empresa. E a própria empresa destaca que o seu payout em relação à sua lucratividade em 2026 será de 1%. Então, basicamente, eles não vão pagar dividendos em 2026 para zerarem esse endividamento. Podemos ver que em apenas um trimestre a dívida saiu de 0,9 para 0,7 e eles já destacam que até final de 2026 eles vão quitar totalmente essa dívida, que foi uma dívida de curto prazo, com período de apenas 2 anos. Então, eles já têm esse objetivo de quitar essa dívida e para 2027 aí eles vão retornar a pagar dividendos e o mercado acredita que vai ser na faixa de 70% de payout aproximadamente. E o que o mercado espera para 2026 e 2027? Observe que minha planilha colocou a lucratividade vai cair em 45%, mas olhando com aquele resultado não recorrente, quando olhamos para o lucro líquido recorrente, vai ter sim crescimento de lucratividade para esse ano. Então o mercado estima 630 milhões de lucro para 2026. O ROI da empresa é bastante elevado, na faixa de 29%. Observe que o payout de 1% não vai ter dividendo, nem vou falar aqui de dividendo, porque não vai ter dividendo com um payout desse. E o PL fica na faixa de 7,27 nos preços atuais. Então é o PL bem amassado pro histórico da empresa. E quando olhamos para 2027, o mercado estima um crescimento de 18% em relação a 2026, com um lucro na faixa de 750 milhões. E grande parte desse crescimento de resultado também é oriundo dessa redução da alavancagem. Então não vai ter mais resultado financeiro negativo, então vai ajudar facilmente no aumento da lucratividade. Então para 2027, o ROI da empresa fica quase 32% e com 70% de payout, que é o que o mercado está esperando para 2027, nós teríamos mais de 11% de dividend yield nas cotações atuais. 1,64 dividendo por ação é um grande dividendo que deve acontecer para os próximos anos, com PL extremamente amassado de 6,15 vezes. Mas vamos lembrar que é uma small cap, então existem riscos grandes na empresa, porque é uma empresa bastante pequena e já passou por problemas no passado. E podemos ver aqui em relação a 2025 nos pagamentos de dividendos, que em geral a empresa pagou um dividendo mensal em todo esse período. Mas obviamente em 2026 não vai ter nenhum dividendo por conta dessa redução do payout para quitar as dívidas no curto prazo. Quando olhamos para alguns dados históricos em relação à companhia, observe que eu falei que no passado ela já passou por problemas. Observe que lá em 2012 a 2014 ela teve uma forte queda na lucratividade, dando prejuízo no período por conta da elevada dívida no período. O momento atual da empresa é bastante favorável para ela, com tudo jogando a favor, mas pode acontecer os momentos que tudo vai jogar contra a empresa. Essa que é a visão que você tem que ter quando você investe nesse tipo de empresa, principalmente uma small cap. Quando olhamos para outros múltiplos, eu peguei aqui o preço sobre fluxo de caixa operacional. Ah, Thiago, mas por que você pegou isso? Eu não consigo entender isso. Por conta que o PL da empresa fica muito distorcido em vários períodos. Então eu peguei o preço da empresa dividido pela sua geração de caixa operacional. Em alguns momentos a empresa esteve em preços bastante amassados, na faixa de 7 vezes o preço sobre fluxo de caixa operacional, e o momento atual fica na faixa de 8,9 vezes. E quando ela esteve bastante cara, ela esteve em 14 vezes de preço sobre fluxo de caixa operacional. Então, o momento atual, basicamente, quando olhamos para um histórico mais alongado, é abaixo das médias históricas da empresa. Podemos ver que em outros momentos já tivemos preços bastante amassados da empresa, mas ela segue ainda descontada olhando para esse múltiplo.
E quando olhamos para o histórico dos dividendos, como vocês viram, ela teve prejuízo no passado, então não tem nem histórico dos dividendos muito antigos da empresa. Começaram a pagar dividendos em 2022. Na época, o dividend yield ficava aqui na faixa de 4% e o dividendo cresceu de forma bastante acelerada, principalmente por conta desses dividendos extraordinários que a empresa entregou e também pelos baixos preços que ela possuía lá em 2024. Então, é uma empresa que paga sim bons dividendos, mas vamos lembrar, nada é garantido em renda variável. É uma empresa que é small cap, de um setor com uma concorrência altíssima, que pode, um momento ou outro, passar por dificuldades. Quando olhamos para os retornos dos últimos 5 anos, foi um excelente retorno aqui na empresa, com 175% de retorno total, o que nos dá 22% de retorno anual médio nessa pequena janela de 5 anos. Então, o mercado em geral, quando vê o crescimento da lucratividade da empresa, joga ela para preços bastante elevados de forma bastante acelerada. Então, cuidado com esses movimentos do mercado no curto prazo, principalmente para setores industriais, que em geral podem passar por ciclos de dificuldade. E esse gráfico aqui é bastante interessante, que mostra também a Nike. Obviamente não tem como comparar a Nike diretamente com a Vulcabras devido ao tamanho da Nike e ela é uma empresa mundial, mas somente para você enxergar o que o mercado faz com esse tipo de empresa e como pode acontecer com qualquer outro tipo de empresa. Observe que as quedas máximas da Nike ficaram aqui na faixa de 70 e atualmente estão em 75%. Enquanto a Vulcabras, por ser uma small cap brasileira e ter passado por períodos de baixa lucratividade, prejuízos e alta dívida, observe que chegou um momento que ela caiu mais de 95% das cotações. Então, isso que você tem que ter em mente quando você investe em small caps. Eu não estou querendo deixar você assustado ou impedir você de investir nesse tipo de empresa. É somente para alertar que small caps podem ter períodos bastante ruins e quando o período ruim acontece, o mercado não perdoa e bate fortemente nas cotações. Enquanto em empresas de portes maiores, que vão ter sim quedas de lucratividade, em geral caem, mas elas recuperam rapidamente dessas quedas. Um fator que você tem que levar em consideração quando você investe em small caps. Elas sobem mais, você pode ter ganhos maiores, assim como perdas maiores. É apenas uma reflexão que você deve fazer quando você investe nesse tipo de empresa. E quando olhamos para o preço teto de dividendos, observem que, como eu destaquei, sem dividendos relevantes para esse ano de 2026 e para 2027, quase 11% de yield na minha visão aqui para o ano que vem. E quando olhamos para o dividendo por ação, 1,54 dividendo por ação, o PL de 6,50 para 2027 e R$ 18 de preço teto, com 25% de margem de segurança. Mas lembrando, senhores, novamente, em relação à minha carteira, eu coloco no máximo 10% de empresas small caps na minha carteira, porque elas têm risco maior. A situação de lucratividade da small cap pode azedar de forma bastante acelerada. Ela muitas vezes não tem tanto diferencial competitivo e ganho de mercado assim. Obviamente que a Vulcabras existe uma diferenciação gigante aqui, mas é um setor que possui uma competição altíssima. Então, qualquer momento isso pode mudar. Então, cuidado quando você investe nesse tipo de empresa. E quando olhamos para o retorno total esperado, se olharmos para 2026, obviamente vai ficar totalmente distorcido pelo baixo dividendo, porque basicamente essa conta de retorno total esperado faz a multiplicação do dividendo por uma taxa de crescimento esperado. E eu acredito que a Vulcabras deve sim entregar um crescimento na faixa de 8%, principalmente pelo aumento de volume na sua venda de calçados e também pelo repasse dos preços, que a empresa consegue repassar facilmente os preços. Então ela consegue crescer acima da inflação com certa facilidade. Quando multiplicamos isso para 2027, nós temos 19% de retorno embutido nominal e tirando 6% de inflação, 12,87, quase 13% retorno real aqui quando olhamos para a Vulcabras. Quando olhamos para o prêmio de risco versus os títulos públicos de 10 anos, nós temos quase 5% de prêmio de risco em relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais 2037. E quando olhamos para a parte gráfica da Vulcabras, observe que ela veio respeitando esse longo canal de alta desde 2020, para ser mais exato, e recentemente ela aparenta que vai romper para baixo desse canal. Se olharmos aqui para o Fibo, eu acredito que ela vai sim chegar nessa faixa de 12,50 se o mercado começar a azedar mais em relação a bater no papel, principalmente depois que ela alcançou esse
111% aqui. Depois que ela tocou ali, basicamente só vem caindo. Então existe uma grande possibilidade do mercado jogar ela para esses 12,50. Caso o fluxo estrangeiro retorne para a bolsa, aconteça mais crescimento do lucro recorrente, aumento de margem da empresa, com certeza a empresa vai voltar a subir fortemente nas cotações. Na minha visão, existe possibilidade de 12,75, mas também pode ficar nesse canal. Então vamos acompanhando os próximos meses de Vulcabras. É isso, pessoal, um vídeo bem completo aqui em relação à empresa. Deixe seu comentário se você investe nesse tipo de empresa ou se você tem alguma outra small cap na sua carteira. Eu vou tentar trazer aqui um pouco mais de vídeos sobre small caps, que eu sei que vocês vêm pedindo nos comentários. Então já deixa o comentário de qual outra small cap você quer ver aqui no canal, que eu vou tentar trazer sim com mais frequência no canal. Então já deixa seu comentário para eu saber. Se você for novo nesse canal, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like nesse vídeo, que ajuda muito na divulgação do vídeo para esse vídeo ser entregue para mais investidores e também no crescimento do canal. Os conteúdos são de graça, então não custa você deixar o like nesse vídeo para ajudar no crescimento desse canal. Deixa o comentário. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.